Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. No dia de hoje, vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com vocês está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 11 e 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Queridos, esse texto é um texto que fala muito aos nossos corações. Atos dos Apóstolos, alguns estudiosos vão dizer que na verdade deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Nós vemos ali o desenvolvimento da igreja primitiva. E Atos 4 começa exatamente relatando para nós esse desenvolvimento. Em Atos 3 nós temos a cura de um coxo em Jerusalém. Depois disso nós temos a pregação de Pedro no templo, após aquele grande sinal, um coxo que o Senhor o colocou de pé por intermédio de Pedro e João. E aí no capítulo 4 nós temos o discurso de Pedro e João diante do Sinédrio. E é exatamente nessa passagem que nós lemos, que nós vemos ali eles falando, Pedro e João falando com os principais do Sinédrio, aqueles que haviam crucificado o Senhor Jesus. E ele começa falando no verso 11 assim: Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. O apóstolo Pedro então começa a dizer: olha, acerca da cura daquele homem, quem o curou foi Jesus. O mesmo Jesus que vocês rejeitaram. E quantas pessoas, queridos, têm rejeitado o Senhor? É interessante nós pensarmos e examinarmos a palavra do Senhor. Nós vemos que não é possível nós termos o Senhor como Salvador e não tê-lo como Senhor. Uma coisa está ligada à outra. Automaticamente, quando nós somos salvos pelo Senhor, Ele torna o nosso Senhor. E o texto fala de pessoas que o rejeitaram. E Pedro ainda diz: mas ele veio a ser a pedra angular. Ele veio ser a pedra principal. O fundamento é o Senhor Jesus. E o verso 12 ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Queridos, não existe salvação fora de Cristo. Para sermos salvos, nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, precisamos recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e viver uma vida para Ele. Uma vida de santidade. E santidade, querido, se você estudar a palavra santo, ela significa separado, mas não simplesmente separado, separado para um propósito específico. E qual é o propósito, querido, do Senhor para a minha e para a sua vida? É servi-lo em espírito e em verdade, é adorá-lo em espírito e em verdade. E o apóstolo Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Querido, o Senhor Jesus é o único que pode nos dar salvação. Se você pegar a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 3, a palavra nos diz assim: pois isto é bom e agradável diante de nosso Senhor e Salvador Jesus, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
Querido, fora de Cristo não há salvação. Imagens não podem nos salvar. O Buda não pode nos salvar. Maomé não pode nos salvar. Enfim, querido, o único que pode salvar a minha e a sua vida se chama Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, aquele que desceu até aqui, se humilhou pela minha e pela sua vida, pagou o preço por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, intercede pela minha e pela sua vida. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus.